Então, gente, gravando aí pela quantésima vez esse trabalho, né? Inclusive agora eu acho que eu não vou fazer tão ligeiro, já que não é obrigado a fazer em 15 minutos. Então, bora lá. Então, pessoal, como vocês bem já sabem, aqui a gente tem o título do artigo, né, que a gente vai ter que apresentar, que é caracterização etiológica, epidemiológica e clínico-patológica. Então, percebam aí que são 4 fatores da meningoencefalite por herpes vírus bovino, isso em animais do estado de Goiás. O trabalho é composto por mim, Esdras, Felipe, Fernanda, Gleidson e Lucas. Então, a gente vai seguir a divisão que é proposta pelo artigo, né? Então, começando pela introdução, a gente vai ver que quanto à etiologia dessa doença, ela é causada por um vírus. Qual vírus? Pelo herpes vírus bovino, conhecido como BOHV. Esse BOHV, existe o BOHV tipo 1 e o BOHV tipo 5, né? Que são os tipos de virais que vão ser responsáveis pela meningoencefalite. Com relação a características desses vírus, nós vamos ver que eles são vírus DNA, cadeia dupla e envelopados. Com relação à sua taxonomia, eles são da família Herpes viridae, subfamília Alpha Herpes virini e gênero do varicocelovírus. Com relação às doenças que esses vírus podem causar, estão aí a rinotraqueite infecciosa bovina, IBR, que a gente viu lá atrás com a professora Márcia, né? No módulo de patologia do sistema respiratório. Além disso, eles também podem causar vulvovaginite pustular, balonopostite pustular, além de abortos, conjuntivite e a doença desse estudo, que é a meningoencefalite. Então, como eu disse para vocês, existem 2 tipos virais envolvidos nessa doença, que é o BOHV5 e o BOHV1. Sendo que o BOHV5 ele é o que é mais frequentemente relatado na manifestação em manifestações neurológicas, então em meningoencefalites. Enquanto o BOHV1 ele é mais relacionado com outros tipos de manifestação, então a IBR, a vulvovaginite, etc. Essas doenças estão mais correlacionadas com o BOHV1. Entretanto, é importante a gente saber que esses 2 vírus são capazes de causar a doença neurológica. E é difícil diferenciar clinicamente se quem está causando é o tipo 1 ou o tipo 5. Então entra aí a importância da PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, para distinguir qual tipo de viral envolvido no caso em questão. Além disso, a gente vai ver que esses 2 tipos virais eles apresentam características biológicas, moleculares e estruturais muito similares. Entretanto, eles possuem suas diferenças, né, que são as diferenças genéticas e imunogênicas. E essas diferenças aqui vão causar também diferenças em sua patogenicidade e epidemiologia. Bem, a gente vai ver também que, com relação à meningoencefalite no Brasil, ela é relatada em forma de surtos ou de casos individuais. Também ela pode ocorrer de forma espontânea ou experimental, espontânea na própria localidade, fazenda, meio rural, etc. Experimental, no caso, você provoca, né, você faz com que o animal tenha a doença, né, para um estudo, etc., em universidade. Ela apresenta baixa morbidade, baixa mortalidade, entretanto, alta letalidade. E além disso, ela não apresenta sazonalidade no nosso país, então ela pode ocorrer em qualquer época do ano. Então vamos ver que a meningoencefalite causada pelo BOHV tipo 1 e 5 já foi relatada em diversos estados do Brasil: Pará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, enfim. Por diversos autores, essa doença já foi relatada em nosso território. Mas, quando a gente para ver o caso específico de Goiás, a gente vai ver que essa doença ela é pouco estudada nesse estado. E só houve um relato de caso de um surto neurológico lá em 2010 no sudoeste desse estado. Então, diante disso, o que é que o artigo se propõe a estudar, né? O que é que o trabalho se propôs a estudar? A gente vai ver que ele se propôs a estudar os achados epidemiológicos, moleculares e clínico-patológicos, bem como distribuição das alterações no encéfalo de 26 casos naturais de meningoencefalite herpética bovina
diagnosticados em Goiás, tá bom? Então percebam aqui que vão ser 4 fatores, né, que vão, na verdade, 5 fatores: epidemiológico, moleculares, aí representado pelo PCR, o clínico, os resultados clínicos, então quais sinais clínicos esses animais apresentam, e patológicos no sentido de microscópicos e macroscópicos. Então vão ser um total de 5 fatores a serem estudados nesses 26 casos, tá bom? Então, saindo da introdução e indo para materiais e métodos, né? Então, como foi que eles fizeram esse estudo? Então, a gente vai ver que foi realizado um estudo retrospectivo de 26 casos naturais de meningoencefalite por BOHV. Então, se é um estudo retrospectivo, fica aquela questão, né? De quanto a quanto. Então, foi de março de 2010 a maio de 2016 para o Laboratório de Patologia Veterinária LPV da Universidade Federal de Goiás, e também de julho de 2015 até maio de 2016 para o Laboratório de Diagnóstico Patológico Veterinário LDPV da Universidade de Brasília, UNB. Então, como eu já falei para vocês, foram um total de 26 encéfalos estudados. Desses 26 encéfalos, a gente vai ver que 23 foram provenientes do Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário LabVet da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, e 3 foram provenientes de necrópsias mesmo realizadas lá no Laboratório de Patologia Veterinária da UFG. Com relação a esses encéfalos, essas peças que vieram do LabVet, não se sabe quanto tempo elas ficaram no formol, então um tempo aí indeterminado. Já as amostras que vieram da UFG ficaram de dias a meses no formol. Guardem essa informação, que ela vai ser importante lá na frente, tá? Essa informação de que não se sabe há quanto tempo ficou no formol, ficou muito tempo, pouco tempo, enfim. Então a gente vai ver que esses cérebros foram fixados em formol a 10%, tamponado a 10%. Após foi feita uma avaliação macroscópica, a avaliação essa feita através de cortes transversais com intervalos de 1 a 2 centímetros. Após a avaliação macroscópica, foram feitas diversas secções de múltiplas partes do sistema nervoso central dos animais, então cerebelo, bulbo, GRH, hipocampo, enfim. Eles não pouparam aí nas coletas. Depois, essas secções foram para preparação histológica, então foram incluídos em parafina e corados com hematoxilina e eosina. E também foi feito uma PCR, que é a reação em cadeia polimerase e eletroforese, com o objetivo de determinar se aquele caso ali era por BOHV1 ou BOHV5. Saindo de materiais e métodos e indo para resultados, surge então essa questão, né? Quais foram os achados? Então, aplicando aquela metodologia lá, o que foi que esses pesquisadores encontraram? Com relação aos dados epidemiológicos, a gente vai ver que 84% dos animais apresentavam menos de 2 anos, 53% eram da raça Nelore. Foi praticamente a mesma proporção entre machos e fêmeas, 13 machos e 11 fêmeas, então aí praticamente o mesmo número. Não foi vista sazonalidade ocorrendo em qualquer época do ano, não houve preferência se era verão, se era inverno, época chuvosa, época de seca, enfim. E também não se avaliou evolução, morbidade, mortalidade e letalidade. E não se avaliou esses parâmetros justamente por falta de dados em ficha. Saindo de achados epidemiológicos e indo para os clínicos, a gente vai ver que os sinais clínicos que mais se destacaram foram a cegueira e coordenação, cialorreia e ataxia. Entretanto, a gente pode perceber que foram múltiplos os sinais clínicos encontrados, desde cegueira, dismetria, decúbito, nistagmo, febre, fotofobia, enfim. Uma diversidade muito grande aí de sinais clínicos, mas estes 4 aqui foram os que mais se destacaram. Esse aqui é uma foto de um animal com cialorreia e aqui a foto de um bezerrinho com incoordenação, para todo mundo ter ideia mais ou menos de como são essas apresentações clínicas. Saindo então de achados clínicos e indo para o etiológico, a gente vai ver que das 26 amostras, dos 23 casos, só foi positivo o BHV5 em 2 casos e o BHV1 em apenas 1 caso, totalizando aí apenas 3 casos positivos para PCR.
Nossa, Esdras, foi uma quantidade muito baixa de positivo para o PCR, né? Será que esses animais tinham mesmo meningoencefalite? Calma que a gente vai explicar mais na frente o que foi que aconteceu para esse PCR ter dado tão baixo. Então, saindo de achados etiológicos e indo para os microscópicos, aqui a gente tem, né, o nosso microscópio improvisado. Então, essa aqui é uma figura de corpúsculos de inclusão intranucleares basofílicos em astrócitos. Então, quando a gente faz um maior aumento, a gente vê esses pontinhos aqui, basofílicos, que são esses corpúsculos de inclusão, que indicam que o caso ali em questão é meningoencefalite por herpes vírus. Aqui outra lâmina em que a gente vê manguitos perivasculares com aqui linfócitos, plasmócitos e macrófagos. A gente sabe que isso aqui é um vaso, porque aqui a gente vê essas hemácias e tudo isso aqui é esse infiltrado aí de linfócitos, plasmócitos e etc. Trocando de lâmina, a gente vai ter aqui imagens de necrose neuronal, em que a gente vê aqui o citoplasma dos neurônios necróticos, fortemente eosinofílico. Aqui a gente vê outro, aqui outro, aqui outro. Tudo isso aqui são essas figuras de necrose neuronal. E além disso, também nota-se edema perineuronal e perivascular. Esse caso aqui, se eu não estou enganado, é um caso de edema perivascular, até porque aqui a gente está vendo duas hemácias aqui nesse vaso. Então, esse aqui é a figura também de edema perivascular. Trocando de lâmina, a gente também vai ver que foram encontradas figuras de vacuolização perineuronal. Então, aqui uma dessas figuras. Na verdade, todos esses espaços em branco aqui são vacuolizações perineuronais, tá bom? Aqui outra também bem maior, né? Outra figura bem maior de vacuolização perineuronal. E aqui uma imagem de vacuolização perivascular. Trocando de lâmina, a gente vai encontrar aqui essas figuras que são chamadas de astrócitos Alzheimer tipo 2, que são figuras de 2 a 4 astrócitos com núcleos vesiculosos e tumefeitos. Então aqui uma dessas imagens, né, desses tipos de astrócitos. Nessa figura aqui, a gente vê infiltrações de macrófagos tumefeitos com citoplasma espumoso, né? Aqui um desses macrófagos, aqui outro, aqui outro, aqui outro, que são conhecidos como células de Gitter, que configuram aí casos de malásia. Aqui outra imagem desses macrófagos de células de Gitter. Aqui essa imagem ela mostra uma divisão que está acontecendo entre a substância cinzenta e branca do telencéfalo devido a um edema. E aqui novamente aquelas mesmas células de Gitter. Então aqui uma lesão residual, né, caracterizada por perda de componentes neuroectodérmicos. Então aqui a gente vê mais desses macrófagos de Gitter. Aqui outro, enfim. Além disso, a gente também vai ver que em nenhum dos casos foram observadas alterações histológicas no complexo de RH, que é justamente gânglio de Gásser, rete mirabile e hipófise. E isso, inclusive, se complementa com o artigo que a gente apresentou semana passada, né, que é esse aqui, em que os autores também chegaram à conclusão que em casos de meningoencefalite você não vai encontrar qualquer alteração macro ou microscópica nesse complexo de RH. Saindo então de achados micro e indo para os macros, a gente construiu aqui esse gráfico de colunas em que a gente vai ver que em 15 casos foi observada congestão, em 10 casos tumefação com achatamento das circunvoluções cerebrais, em 8 casos foram vistas áreas de amolecimento ou amarelamento telencefálico, e aqui a gente vê uma imagem disso, em que a gente vê uma área focalmente extensa, na verdade duas áreas focalmente extensas, né, bilaterais de malácia, que é justamente esse amolecimento do telencéfalo. Após, a gente vai ver também que 7 casos tiveram hemorragia afetando telencéfalo e cerebelo. Em 5 casos não houve qualquer alterações macroscópicas, em 4 casos essas alterações não foram relatadas e em 3 casos houveram linhas de separação entre substância branca e cinzenta do telencéfalo. E nessa imagem a gente vê justamente essa linha aqui separando a substância cinzenta
e a substância branca no telencéfalo. Aqui outra imagem desse mesmo tipo de lesão, outra, né, representação desse mesmo tipo de lesão. Então, saindo de resultados, a gente vai agora para a discussão. E na discussão a pergunta é outra: qual o significado desses achados? Então, a gente vai ver que com relação à epidemiologia, ela pode acontecer em casos em surtos ou casos isolados. Os animais jovens são os mais acometidos, como a gente pode ver aqui. Entretanto, também pode ocorrer em animais adultos. A raça Nelore foi a raça mais acometida, mas isso não significa necessariamente que o vírus tem uma predileção por essa raça. Na verdade, os autores dizem pra gente que essa é a raça mais criada no estado de Goiás, então por isso ela foi a mais afetada. Com relação à distribuição, a gente vai ver que a meningoencefalite por herpes vírus vai ter uma importância epidemiológica em todo o estado de Goiás, porque em todo o estado de Goiás houve casos de meningoencefalite. Ele fala também que os casos ocorreram principalmente na mesorregião sul e na mesorregião centro. Mas isso é facilmente explicado porque aqueles dois laboratórios que eu citei lá no começo, o LPV da UFG e o LabDPV, que é da Agência Agropecuária de Goiás, eles são justamente nessas duas mesorregiões. Então, a proximidade desses laboratórios justifica a maior quantidade de casos nessas duas mesorregiões. Também a gente vê que não houve sazonalidade, porque ocorreu praticamente em todos os meses do ano, em mesma proporção. E também a gente vai ver que, no caso do nosso artigo, ele aconteceu praticamente em mesma proporção entre macho e fêmeas, então não tem essa predileção por sexo. Apesar de que o autor diz que outros artigos dizem que ocorre mais em machos. Com relação aos resultados clínicos, como a gente pode ver, houve uma diversidade enorme de sinais clínicos. Como eu disse anteriormente, tudo se pode se esperar de um caso de meningoencefalite por herpes vírus. E ele explica isso porque o vírus vai se replicar por diversas partes do sistema nervoso central, desde o telencéfalo, porção frontal, até a medula espinhal. Então, como ele está presente em diversas partes do sistema nervoso central, é esperado que ocorra aí diversos sinais clínicos, né? Uma diversidade imensa mesmo, como a gente pode observar. Com relação à cegueira e à cialorreia, que foram dois dos sinais clínicos mais presentes, eles são justificados porque houveram mais lesões foram mais presentes nas porções rostrais do telencéfalo, principalmente aqui córtex frontal. E outros dois sinais muito presentes foi a ataxia e incoordenação, que vão ser explicados por edema e compressão cerebelar. Lembrando que o cerebelo é a parte do sistema nervoso central, justamente responsável aí pela marcha, coordenação motora e etc. Com relação aos achados etiológicos, aquela pergunta que eu disse lá atrás, né? Putz, somente 3 casos deram positivos no PCR, como assim? Né, a gente começa a ficar em dúvida, será que esses animais tinham mesmo meningoencefalite? Mas calma, isso tem uma explicação. E a explicação é justamente porque o tempo de permanência dos tecidos em formol a 10% variou de acordo com a procedência da amostra. Então, lembrem lá atrás daquele slide de metodologia, em que a gente fala justamente isso, né? Que uns vieram de um laboratório e não se sabia quanto tempo ficaram em formal, e o outro vieram da ULPV da Universidade Federal de Goiás, ficaram de dias a meses. E aí foi justamente esse tempo prolongado em formal um fator responsável pela baixa porcentagem de casos de meningoencefalite diagnosticados pela técnica do PCR. E a gente encontrou esse artigo aqui em que os autores vão justamente dizer que quanto maior o tempo do tecido no fixador, menor é a chance de detecção viral, principalmente por períodos maiores de 40 dias. Então, aqueles 26 casos de fato tinham meningoencefalite, tanto é que isso foi comprovado pela histopatologia. Mas no PCR deu baixa essa positividade justamente por conta desse tempo prolongado em formol, que aí, aparentemente, né, Lucas disse que desnatura proteínas, desnatura DNA, enfim, e aí você perde a chance de trabalhar com PCR nessa amostra.
Além disso, esse trabalho também encontrou pela primeira vez um caso de meningoencefalite viral por boa HV1 no estado de Goiás, quer dizer, perdão, no centro-oeste brasileiro. Com relação aos achados microscópicos, a gente vai ver que todos os animais, sem exceção, apresentaram lesão inflamatória e corpúsculos de lesão intranucleares. Então, animais com meningoencefalite esperem encontrar esses tipos de alterações microscópicas. Com relação às alterações histológicas, elas predominaram principalmente em córtex parietal e córtex frontal, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, para explicar para vocês mais direitinho, vamos pegar um aqui, inflamação. Então, a gente vai ver que a inflamação ela aconteceu mais no córtex frontal e mais no córtex parietal do que qualquer outra parte do sistema nervoso central. Aqui, ó, neurônios vermelhos, necrose neuronal, NV, a gente também vai ver que aconteceu mais nesses córtex, né? Aqui o amarelinho, ele está mais aumentado nessas duas partes do sistema nervoso central do que em qualquer outro. Então, de fato, as lesões elas aconteceram mais nessas duas partes. Então, se você for coletar material aí para meningoencefalite, pegue córtex parietal e pegue córtex frontal. A malácia foi observada em 13 casos, que é justamente aquele amolecimento, e isso pode ser atribuído à isquemia e ao edema. Os astrócitos de Alzheimer tipos 2, que foram visualizados em lâmina, o artigo disse que a patogênese, né, do porquê esse tipo de alteração microscópica acontece nos casos de meningoencefalite por herpes vírus bovino. Não se sabe o porquê disso acontecer. Também, como eu disse, né, não foi vista nenhuma alteração em GRH, isso porque a infecção do vírus ocorre por via olfatória, então não espere encontrar qualquer tipo de lesão em GRH nesses casos. E por fim, nós vemos que necrose neuronal e edemas corticais, eles foram mais acentuados nas camadas granular externa, molecular, de células piramidais e granular interna do córtex telencefálico. Tá, calma, como assim? Não entendi nada. Então bora ver. Isso aqui é justamente uma imagem do córtex telencefálico, que é justamente a substância cinzenta do córtex. E quando a gente vai para a microscopia, a gente vê que ele é dividido em diferentes camadas. Então a gente tem a camada molecular do córtex, a granular externa, células piramidais, granular interna e assim e por aí vai. E essas duas alterações, que foram justamente a necrose neuronal e o edema, eles foram visualizados principalmente nas 4 primeiras camadas, molecular, granular externa, piramidais e interna. Então, essas alterações foram vistas principalmente nessas 4 camadas aqui.